Tudo bem com você? Meu nome é Robson, nós estamos aqui hoje para mais um vídeo e eu sou o seu irmão mais velho que vou falar por que servir a Deus. Hoje nós vamos falar do Deus do impossível. Como o nosso Deus, que é o nosso Pai, Ele é o Deus das causas impossíveis. Então fica comigo nesse vídeo, assiste ele até o final, eu tenho certeza que vai edificar a sua fé, eu tenho certeza que você sairá daqui revigorado, cheio de vontade de servir a Deus, de cumprir o seu propósito, aquilo que Deus tem te chamado. Tudo bem? Então vamos pro vídeo. O irmão mais velho. Antes da gente começar, amigo, que eu anotei aqui várias histórias de personagens bíblicos e que nós vamos falar sobre eles, mas antes vamos fazer uma oração para a gente começar? Então feche seus olhos aí, você que está assistindo. Pai, muito obrigado por mais um dia que nós estamos aqui, obrigado por mais essa oportunidade, Senhor, obrigado porque nós temos a saúde para estarmos aqui nesse vídeo, Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Pai, nós consagramos a Ti, que esse momento seja uma palavra que fale, Pai, ao coração dos Teus filhos, que diminua eu agora, Pai, que o Teu Espírito fale através de mim e que o Senhor me dê sabedoria, Pai, para que venha falar de uma forma que todas as pessoas venham a entender e que o coração delas seja ministrado segundo o Teu querer, Pai. Então nós consagramos a Ti esse momento. Que ele seja guiado pelo Teu Espírito, Pai. Em nome de Cristo Jesus é que nós pedimos. Amém. Amém, pessoal? Então nós vamos começar agora falando nessa questão de Deus, seu Deus das causas impossíveis. Vamos falar de Moisés. Eu estava refletindo e eu vi que, você acredita, a palavra diz que Moisés ele tinha muita dificuldade no falar. Quando eu fui ler o livro de Gênesis e agora eu estou lendo o Êxodo, né? Eu estou vendo toda a jornada do povo que, liberto do Egito, está indo para a Terra Prometida, eu vi que Moisés ele tinha muita dificuldade de falar. E Deus ele teve muita dificuldade com Moisés. Então essa era a impossibilidade de Moisés. Tanto que tem uma parte no livro de Gênesis que Deus se enfurece com Moisés. E Deus quase acaba com a vida de Moisés, se não é a mulher dele que chega lá para interferir, clamar pelo marido. Moisés já tinha partido dessa para uma melhor. Mas o ponto que eu quero trazer é a impossibilidade de Moisés. Moisés ele tinha dificuldade no falar. Nós vamos trazer outros personagens que também tinham dificuldades parecidas. Mas se você... Eu estou falando de Moisés. Agora, se você fala assim, não, Robson, eu sou muito tímido para falar. Não, é porque eu sou introvertido, é o meu jeito. Não, porque eu não sei a maneira de fazer o que Deus está me chamando. Ou muitas outras coisas. Lembre, Moisés. Todo mundo conhece Moisés. O cristianismo, o judaísmo, todos sabem, assim como está registrado na Bíblia e na Torá, já que trouxemos essas duas religiões, que Moisés ele tinha dificuldade de falar. Alguns falam popularmente que ele era gago. Mesmo com essa impossibilidade, Deus foi capacitando a Moisés. E olha que interessante, Deus, para tratar essa causa impossível, porque nada, irmão, preste atenção nisso, nada, absolutamente nada, é impossível para o nosso Deus. Não tem nada que você pode pensar assim, não, isso aqui ele não pode fazer, isso aqui ele não pode operar, isso aqui eu não mereço. Irmão, a gente não merece mesmo. É justamente naquilo que você não merece que o trabalhar impossível de Deus, que o agir impossível de Deus acontece. Ele opera numa circunstância impossível, senão não glorifica o nome dele. Só vai glorificar a Deus quando é uma circunstância impossível. Pessoal, nós vamos falar de muitos personagens aqui. Eu vou aproveitar agora, para você que me acompanha há bastante tempo, eu quero falar que
O meu desejo é voltar a gravar séries. Eu já estou com muitos projetos de Deus no meu coração para voltar a gravar séries e séries, mas no intervalo menor. Eu tenho gravado a cada um mês, a cada 2, 3 semanas, e isso não é bom para a gente estar se alimentando espiritualmente. Eu vejo isso. No entanto, como estou fazendo algumas coisas nas quais Deus está me chamando, então tem sido um pouco desafiador gerir o tempo. Mas agora, nos próximos dias, creio eu e peço isso diante de Deus e diante de vocês, que eu possa estar fazendo esses vídeos série atrás de série, série atrás de série. Tem muitas séries legais e eu não vou ficar escondendo o jogo, não. A próxima série que eu vou fazer é Como Vencer a Pornografia. Eu já anotei 44 etapas, tá bom? Eu não ligo, esse vídeo eu sei que vai ficar grande. Você que está me acompanhando, eu sempre aconselho, pega um café, pega um pão, assiste isso na hora do seu almoço, assiste na hora que você está tranquilo, para você meditar, ter o seu tempo de devocional. Depois, quando eu venho pegar alguns cortes, eu até tenho dificuldade, porque às vezes eu estou falando de um assunto, eu trago um recado, e às vezes atrapalha um pouco no corte. Mas o ponto é que eu vou voltar, beleza? Beleza? Eu vou voltar. Fica tranquilo. Tem sido em intervalos muito grandes os vídeos, mas serão menores. Eu vou voltar com tudo. Com essa série de Como Vencer a Pornografia, eu estou criando o canal para dividir Eu Sou o Hobbs, que é o canal no qual... E você tem que estar lá, você tem que estar inscrito lá. Nós vamos falar de vencer a timidez, carisma e relacionamentos interpessoais. Lá eu só vou falar disso. Com tudo que eu vivi nesse meio, falando com alguém que tem experiência em ser muito tímido, ter dificuldade em lidar com pessoas, e nesse timing todo, tempo todo que eu fui desenvolvendo meu carisma, muitas coisas que eu tenho que aprender e muitas coisas que eu já aprendi e sei que consigo te ensinar nisso, tá bom? Então esses foram só alguns recados que eu aproveitei aí no meio do vídeo para falar, mas nós vamos voltar para a coisa principal. Deus, Ele é o Deus do impossível, das causas impossíveis. Então Moisés, mesmo sendo gago, Deus levou ele num processo, porque o Arão acompanhava Moisés no ministério. Às vezes Deus vai te chamar para algo que você vai ver como impossível, porque às vezes você tem um bloqueio muito grande para fazer algumas coisas, mas Deus pode colocar pessoas, assim como fez com Moisés, pessoas que te acompanham a princípio, depois você vence. Entendeu? Moisés aqui foi tratado da impossibilidade. Arão foi com ele, mas Moisés foi tendo as experiências próprias com Deus. Tanto que Jesus, quando aparece no Monte da Transfiguração, o Moisés aparece lá. Então Moisés já estava em outro nível com Deus. Então Deus tratou a impossibilidade do Moisés assim como Ele pode tratar a sua, assim como Ele trata a minha. Deus é Deus do impossível. Deus é Deus das causas impossíveis. Não limite seu Deus. Tenha a certeza, a fé e a confiança que Ele é o Deus das causas impossíveis, naquilo que você acha que não dá mais, naquilo que você pensa assim que não tem jeito, naquilo que você acha assim que agora é a sua vergonha, é a sua destruição, é aquilo que vai acabar com a sua vida. É justamente aí que Deus age, é justamente aí que Deus entra. Esse é o nosso Deus. Acompanha comigo que você vai ver. Falamos do Moisés gago, agora vamos falar de Ana. Ana foi a mãe de Samuel, só que Ana tinha uma impossibilidade. Qual que era a impossibilidade de Ana? Você lembra? Você que está me acompanhando? Ana, ela não podia ter filhos. Você imagina você sendo uma mulher não podendo gerar filhos? Essa era a impossibilidade de Ana. Ana, você imagina a tristeza que ela deveria ter. Às vezes, você pode gerar filhos. Às vezes você é uma mulher que não tem esse diagnóstico. Mas às vezes você não consegue gerar projetos. Às vezes você não consegue gerar sonhos. Às vezes você não consegue gerar alegria no coração. Às vezes a sua esterilidade é emocional. Às vezes todo dia você está angustiado, todo dia você entra em crise. Então o que você não gera é vida.
Então, mulher que está me ouvindo, Deus ele é capaz de curar a sua esterilidade, ainda que não seja física, sendo emocional e espiritual. Espiritual quando você está num culto, servindo a Deus, orando, e você não consegue ter sensibilidade. Às vezes você fala assim, Deus não fala comigo, eu não consigo ouvir a voz de Deus, não consigo discernir quando é Deus, quando não é, estou sempre confusa. Deus trata as causas e as esterilidades espirituais ou emocionais. Então, você acompanha comigo e você já deve saber da história de Ana, mas Deus, ele trata essa impossibilidade de Ana. Isso era um impossível para Ana. Achava ela que nunca teria filhos. Até que o profeta passa por ali, vê ela chorando, ele acha que ela está bêbada, mas aí ela fala, não, eu não estou bêbada. A questão dela não era bebida, mas ela estava fazendo um voto de tão angustiada que ela estava. Às vezes você já está muito angustiado dessa situação, desse impossível, dessa coisa que não vira, de que é sempre a mesma coisa. Ana estava assim, Ana estava igual você. Para Ana chegar no ponto de estar chorando amargamente, a ponto de parecer que estava fora de si, é porque a Ana estava muito angustiada, muito mal. Igual você pode estar muito angustiado ou muito mal. Ana estava assim. E ela foi clamar por uma coisa impossível. Impossível para os homens, mas possível para Deus. Quando ela pediu um filho para Deus no voto, falou que entregaria esse filho, caso ela tenha o filho. Ela entregaria para Deus. Fica a dica aí pra gente. Muitas vezes pedindo algo para Deus, se você discernir qual que é a vontade de Deus, por exemplo, Deus estava querendo colocar um profeta naquele tempo. Israel estava corrompida. A nação de Israel estava corrompida. Estava precisando de homens de Deus naquela terra, ainda que sejam mínimos em quantidade. Estava precisando de homens de Deus lá. Quando a Ana teve esse despertar, ela trouxe a causa impossível dela. Ela trouxe a causa impossível dela e falou assim, Senhor, essa é minha causa impossível. Mas para mim não vir aqui diante do Senhor somente com uma causa impossível, o que ela fez correto, porque só Deus trata causas impossíveis, não adianta você levar para outros profissionais, embora eu reconheça a importância deles. Não adianta você levar para outros profissionais causas impossíveis. Impossíveis é o Deus do impossível que faz. Ela trouxe o impossível e ainda mais. Ela agiu com generosidade para com Deus. Ela apareceu e falou isso ainda assim. Essa é minha causa impossível, Senhor. Mas eu estou trazendo aqui uma promessa que eu te faço. E se você cumprir essa causa impossível, eu vou fazer desse menino um profeta. Tá entendendo? Tá entendendo o método de Ana? A maneira que Ana fez? Trouxe a causa impossível e falou assim para Deus, Senhor, se o Senhor me curar dessa causa impossível, se o Senhor me fizer vencer essa causa impossível, eu faço dele um profeta, eu entrego ele para o Senhor, eu vou ensiná-lo nos teus caminhos. Então todo mundo vai sair ganhando. Você vai me fazer uma causa impossível e ao mesmo tempo eu vou fazê-lo um profeta. Tá entendendo? Como isso ensina pra gente? Como isso ensina pra gente? Então, irmão, Deus é o Deus das causas impossíveis. Não há impossível para Deus. Queria que você falasse isso. Queria que você anotasse isso. Queria que você comentasse aí embaixo. Queria que você comentasse assim, Deus, se você crê nisso que eu estou falando, você comentasse aqui embaixo. Deus é Deus das causas impossíveis. Ele é o Deus do impossível. Comenta assim, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Vamos para o próximo. Pedro, ele era iletrado. Não sei se você sabe, mas a palavra de Deus diz que ele era iletrado. O que é iletrado? Iletrado é que ele era analfabeto. Então, você pode não ter um talento literário.
Você pode ser um junior, um jovem, uma mulher, quem quer que seja, que às vezes você não tem talento em escrita, às vezes você não se considera o mais inteligente. Para não entrar no mérito de pessoas que foram bloqueadas por outras pessoas, porque alguém chegou em você e falou assim, você é burro, ou coisas desse tipo. Pedro era esse cara. Pedro ele era analfabeto. Pedro ele não tinha o conhecimento intelectual. Pedro ele não tinha lido a palavra, não tinha lido vários livros. Pedro era um homem iletrado, que depois de andar com Deus, você não sabe o que Deus fez com ele. Às vezes você pensa assim, que alguém analfabeto, ele não consegue pregar a palavra, ele não consegue servir a Deus nesse sentido mais da palavra de Deus. Sabe o que é o mais engraçado? É que Pedro, quando ele foi pregar, depois isso está relatado lá em Atos, depois que Jesus ressuscita e trata Pedro nos seus dilemas, depois que Jesus cura o trauma de Pedro, depois que Jesus fala com Pedro, trabalha em Pedro a questão da negação, depois que Jesus trata muito com Pedro, Jesus capacita Pedro para pregar. É assim que Deus faz. Primeiro Deus te capacita. Primeiro Deus te cura das suas traições, das suas mentiras, daquilo que você faz que não é bom. Primeiro Deus vai te lavar disso. Mas depois que você estiver lavado, ainda que pareça impossível, você vai estar pronto para cumprir a missão que Deus colocar no seu coração. Porque foi assim que Deus fez com Pedro. Pedro era iletrado. Mas depois que Deus tratou ele e curou das suas mazelas, primeira pregação de Pedro em Atos, 3.000 pessoas se converteram. Passando um pouco mais, acrescentou, chegando quase a 5.000. O analfabeto, tá? Não foi qualquer um. Não foi o intelectual que pregou. Não foi o pastor da comunidade que pregou. Não foi o teólogo que pregou. Não foi o evangelista com 10 milhões de seguidores que pregou. Foi o analfabeto. O analfabeto que pregou. Quase 5.000 pessoas no começo da igreja. Hoje em dia é mais fácil ter fé. Você vê vídeo de Reels, você vê Stories, você tem isso aqui para ler, ó. Pedro não tinha Bíblia para ler. Pedro não assistia Reels. Pedro não acompanhava a pregação. Pedro não ia para a conferência. Pedro não ia para a pregação de domingo. Pedro não tinha discipulado. Pedro era analfabeto e andava com Jesus. Esse era o discipulado dele. Não era homem com homem. Era o contato direto com Deus. Às vezes você está magoado, frustrado, porque você queria um discipulado direto com seu pastor, com seu irmão da igreja. Às vezes você queria que seu líder desse mais chance para você, desse mais atenção. Mas sabe o que Pedro tinha? Só Jesus. Pedro só tinha um mestre. Pedro pregou e converteu esse tanto de gente. É aquele Pedro lá, ex-pescador, que se cumpre a profecia dele virar pescador de homens. Aquele Pedro lá analfabeto, aquele que não sabia, aquele esquentadinho. Às vezes as pessoas te acusam porque você é esquentado, você é irritado, impondo a você um peso de como você não fosse uma pessoa de Deus. Não é bem assim. Às vezes você pode ter um senso de justiça muito apurado e a questão da irritabilidade pode ser tratada, igual foi com Pedro, a impulsividade. Mas há muita coisa nessas expressões que pode ser aproveitadas, como o senso de justiça. Pedro, mesmo sendo esse impulsivo, Pedro era impulsivo, Pedro era o irritadiço, que cortou a orelha do soldado. Beleza, foi mesmo. Agora, naquela passagem do barco,
Quando Jesus andou sobre as águas, estavam todos os discípulos no barco. Quem desceu? Estavam todos os discípulos no barco. Quem teve coragem de andar nas águas? Quem falou para Jesus assim: Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo. Se é o Senhor, então deixa eu ir andar nas águas também. Quem teve coragem? O impulsivo. Quem teve coragem? O analfabeto. Então, às vezes as pessoas te acusam, como se você não tivesse espiritualidade por conta da sua irritabilidade, vamos dizer assim. E eu quero te dizer que pode ser um senso de justiça apurado que tem. Eu não vou romantizar nem passar pano para a irritabilidade, porque é falta de fruto do Espírito. Não vou mentir. O homem de Deus é manso, é sereno. Agora, se você abre o seu coração para Deus, homem e mulher que estamos escutando, irmãos mais novos, homens e mulheres, se você abrir seu coração para Deus, deixar ser trabalhado, Ele vai manter esse senso de justiça apurado, que vai trabalhar em você essa coragem, essa intrepidez, no entanto, vai tratar a sua irritabilidade. Você ser mais sereno, mais paciente com as coisas. Pedro, iletrado, analfabeto, não fez faculdade não, irmão, não fez técnico no Senai, não fez nada disso. Pregou lá no começo, converteu quase 5.000 pessoas. Esse é o Deus do impossível, tá? Ele não chama o cara mais preparado, não. Ele gosta mesmo de pegar o despreparado. O cara que ninguém bota fé, o cara que ninguém acredita. O cara fala assim, mas ele... É assim que Deus vai fazer com você. Eles vão falar assim, nossa, mas ele... Cara, ele era o menor, ela era a menor. Nossa, ela era a mais desenquadrada. O mais desenquadrado. Nossa, o que falava tão pouco. Nossa, era o mais tímido. Nossa, era o mais fechado. Ele, é isso que Deus faz. É Ele mesmo. Aí você vai sorrir assim, você vai falar, é eu mesmo. E Deus me levantou. Ele é o Deus do impossível. Porque não foi eu mesmo que me levantei, você vai falar. Você vai falar assim, foi Deus que me levantou. Aí vai glorificar o nome dele. E daí você vai saber. Vai saber que não foi o seu mérito, não foi sua força, não foi nada disso, foi graça, misericórdia. Foi o Senhor que te levantou e ninguém te derruba mais. Irmão. Quando é Deus que te levanta, ninguém te derruba. Quando é você na sua própria força, você tem o risco de tropeçar. Espere em Deus. Ele é o Deus das causas impossíveis. O possível você faz. O projeto você põe no papel e você vai atrás de fazer. Acordar cedo, trabalhar, fazer o que precisa ser feito, correr na praça, cuidar da casa, lavar a roupa. Isso aí é você que faz. Esse é o possível. O possível é a gente que faz. Mas o impossível é do nosso Deus, é do nosso Pai. Basta confiar. Beleza?